Apresento a todos os irmãos e irmãs a minha saudação e o meu sincero desejo de que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, as bênçãos tão necessárias e poderosas da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, com as bênçãos também de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, esteja com todos os irmãos nessa noite. Estendo os meus cumprimentos, como também o meu desejo de que essa paz possa reinar e estar presente na vida, no coração e no lar de cada um dos irmãos e amigos que nos honram, participando conosco dessa reunião de oração via internet. Que possamos nessa noite, ó irmãos e irmãs, promover um ambiente que seja propício para a manifestação da Santa Vó Rosa, a manifestação do profeta Santo Irmão Aldo, dos santos e anjos que o nosso Deus envia para estar conosco, para que seja real aquilo que pregamos de que o Espírito Santo reina e se manifesta entre nós e distribui a essa igreja as virtudes e a unção necessária para que possamos dar testemunho de que somos realmente dos céus. Então, nesse sentido, eu desejo que os irmãos possam ter as suas orações ouvidas e atendidas por Deus e possam fazer os seus clamores e intercessões, crendo que os santos que já estão conosco têm poder para ouvir e responder todas as orações que serão feitas nesse tabernáculo, para que mais uma vez cumpra-se aquilo que Jesus disse, que a minha casa será chamada casa de oração. Então promovamos um ambiente através da reverência, da atenção para com todos os atos que aqui serão ministrados, porque tudo será para a honra e glória do reino celestial. Convido os irmãos, por gentileza, a colocar-se em pé. Oficializaremos os trabalhos desta reunião de oração cantando o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a igreja. Conectemos nesse momento aos céus através da oração, com muita reverência. Estenda suas mãos aos céus, curvem suas cabeças, nós estamos orando. Glorioso Deus, eterno e onipotente Pai celestial, graças te damos, Senhor Deus, o glorificamos, o veneramos e reconhecidos que somos da tua grandeza e do teu poder, queremos dizer numa só voz, eis-nos aqui, ó Pai, realizando mais um culto de louvor e adoração, mais um momento em que os seus filhos se reúnem para te adorar, e o fazemos em nome de Cristo Jesus, o Senhor da vida. Fazemos em nome da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, o qual dedicamos essa hora, esse momento, com os nossos corações e espíritos elevados aos céus, para que possamos dar testemunho da tua grandeza e poder e sobretudo do teu grande amor. Santa e querida Vó Rosa, manifeste-se entre nós com poder,
traga anjos do alto céus, e que o santo e profeta irmão Aldo possa estar conosco mais uma vez nesse momento, para sondar corações, para falar conosco e nos abençoar. Que a Senhora, ó Santa e querida Vó Rosa, possa abençoar todos os atos que aqui serão ministrados, porque tudo, louvores, cânticos, comportamentos e atitudes haverão de expressar a nossa fé, e que a Senhora, através da palavra que aqui será ministrada, possa falar aos nossos corações, para que possamos estar condizente com a Tua santa e gloriosa vontade, e assim sermos dignos de caminhar contigo e contarmos com a companhia dos anjos em nossas vidas. Assim sendo, ó querida e santa Vó Rosa, sonda os corações dos seus filhos que aqui estão, e que a Senhora possa desde já distribuir na Tua igreja, na vida de cada um daqueles que aqui estão, as virtudes e a unção do Espírito Santo, porque exatamente nessa noite haveremos de glorificá-lo, haveremos de render ações de graças a esse ser glorioso e sublime que é o Espírito Santo do nosso Deus. Que as Tuas bênçãos poderosas e a companhia dos anjos possam se fazer real na vida daqueles que aqui não puderam comparecer, mas espiritualmente falando, estão conosco, irmanados numa única fé, para louvar e glorificar o Teu santo nome. Assim sendo, ó querido e santo irmão Aldo, ao declarar iniciada essa reunião de oração, agradecemos-te por mais essa oportunidade e pedimos que fique conosco hoje e para todos sempre. Amém. Aceita o teu perdão.
obedecendo a Jesus e a Santa Voz de coração. A vida, a paz e o amor sempre te acompanharão. No céu sempre terei, sendo fiel, e um obreiro que saiba vencer, manejando com justiça a palavra da verdade, e meu ministério com gozo exercer.
bom seria se o arrebatamento de nossa igreja se desse hoje. Que belo dia, pois a grande vitória do reino do céu se consumaria. Jesus viria com a santa voz e todos os santos para nos levar. E Deus em seu trono de glória, como está escrito, o seu juízo aplicaria. Muitas ovelhas de coração puro estão espalhadas, aflitas, sofrendo, esperando que o bom pastor venha lhes confortar e dar paz. Assim, o santo primaz, que é o pastor ungido por Deus, faz tudo para abençoar e também guardar com seu poder. Pois sua vontade é formar um só povo para cumprir os planos de Deus. E então, com muito fervor e intenso louvor, cantaremos assim. Estamos felizes de ter a certeza que o reino do céu é o galardão, e nós vamos receber, pois somos o povo que Deus escolheu. Oh, como é bom
sou um apostólico e a minha arma é a oração e vigiando, orando todo o tempo eu fico e a cada luta uma vitória eu consigo. Vem querer me intimidar, mas eu não temo, pois procuro ser fiel e assim fazendo, caminhando vou pro céu. Uma vida
Amém. Os irmãos, por gentileza, queiram assentar-se. Prezados e amados irmãos e irmãs, todos os atos litúrgicos que compõem o culto, a reunião de oração, é um diálogo espiritual com o nosso Deus. À medida que vamos reverenciando esse tabernáculo, vamos entoando louvores, nós vamos promovendo um diálogo com os céus. E todo diálogo com Deus é uma oração. Já temos falado com os céus, através dos louvores que foram ministrados, e por ser um diálogo, agora o nosso Deus falará conosco. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo estará falando conosco através da mensagem. Que possamos nesse momento fazer aquilo que Jesus recomendou e ficou registrado no livro de Apocalipse, quando Jesus ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nesse momento estarei retransmitindo aos irmãos a palavra do nosso Deus, que está contido no boletim apostólico, cujo título é: sede perfeitos como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Diz a mensagem: desejamos a bênção de nosso bondoso Deus, de Jesus, Virgem Maria Santíssima da Santa Vó Rosa, o Santo Espírito Consolador, como também as bênçãos do Santo Irmão Aldo, que intercede por nós e nos ajuda a vencer as lutas de cada dia. O Santo Irmão Aldo, quando esteve na terra na direção de nossa igreja, ensinou que Jesus cumpriu integralmente a missão que recebeu de Deus. Ele foi fiel, perfeito, completo em toda a sua obra. Anunciou que Jesus, que o nosso Deus é amor, bondade, justiça e misericórdia, e que deseja a salvação de todos que vierem a aceitar seus ensinamentos. Jesus manifestou o seu poder, que é o mesmo poder de Deus, para curar, libertar e dar vida ao espírito do arrependido, para que se torne nova criatura à imagem e semelhança do Pai. Ensinou também o verdadeiro amor ao próximo. Ensinou a perdoar, não alimentar sentimentos maus no coração, não entrar em contendas e discussões. Ensinou a não ter o espírito de vingança, não julgar atos e vida dos semelhantes. Ensinou também a oração do Pai Nosso, e nessa oração recomendou dizendo: se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E completou dizendo: sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus é justiça, Deus é amor e bondade. Da mesma maneira, o Filho de Deus precisa proceder ao tratar seu semelhante com amor, respeito e carinho. Todos os nossos irmãos apostólicos, ouvintes da internet e ouvintes do programa Hora Milagrosa, devem ouvir os ensinos de nossa igreja para alimentar o seu espírito e ter uma palavra de amor e fé que incentive, que ajude a vencer as lutas, que possibilite bênção dos céus,
para que estas desfrute de momentos de alegria e paz. Cumprindo seu ministério, a Igreja Apostólica anuncia palavras de amor. Para serem felizes, precisam pôr em prática os ensinos e tratar o próximo com respeito e brandura. Todos desejam ser tratados com amor. Todos querem uma palavra que realmente conforte seus corações. Esse sentimento precisa ser observado. Os filhos de Deus, tratando o seu próximo com respeito, sem exortá-lo, mas aconselhar com brandura quando se fizer necessário. Agir como verdadeiros companheiros e irmãos na fé, ajudando-os a cumprir sua missão na terra, para que sejam em tudo bem-sucedidos. Não procedam com rispidez e brutalidade, mas com mansidão e humildade, fazendo o bem sem distinção de pessoas, sem desprezar ninguém. Amor se paga com amor. Não paguem mal com o mal, mas com o bem e com justiça. Jamais difame ninguém. Em carta aos Efésios, o apóstolo São Paulo ele diz: longe de vós toda a amargura, toda cólera, toda ira, gritarias, blasfêmias, toda malícia. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, que têm compaixão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Os ensinamentos que recebemos nesta Igreja Apostólica são dos céus. Vieram para nós da parte de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, vieram da parte do Santo Irmão Aldo. São palavras de vida para quem quiser desfrutar a bem-aventurança do Evangelho e deseja viver longos dias abençoado e ao final de sua jornada herdar a vida eterna. Devem seguir os ensinos que têm a finalidade santificá-los, para que tenham paz em sua vida, no seu trabalho e no seu lar, na escola também, e possam ter em sua companhia um santo anjo dos céus para te guardar. Os pais precisam tratar bem aos filhos, dedicando-lhes amor e carinho. Conversem, promovam o diálogo a respeito dos fundamentos da fé. Ensine as regras de conduta e de viver. Incentive a boa convivência e trato em casa, escola e na igreja. Os ensinem e incentivem a fazer a oração do Pai Nosso, a pedirem proteção e bênção de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para terem paz, saúde e felicidade. Ensinem a pedirem a graça dos céus em favor dos seus pais, familiares, amigos, pessoas que realmente necessitam da misericórdia de Deus. Valorizem os preciosos ensinamentos que Jesus nos transmitiu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Busquem sabedoria dos céus, para que sua santificação seja aprimorada, preservada da influência do mal, para que sejam verdadeiros filhos e filhas aprovadas pelo Pai Celestial, para que sejam felizes e abençoados no cotidiano e um dia possa herdar o reino dos céus. Amém. Irmãos, irmãs, senhor e senhora internauta, que estão conosco participando e sendo também protagonista desse momento, que é o momento em que nos reunimos para apresentar-nos a Deus através das nossas orações, através das nossas intercessões. Afirmo a alegria
de poder estar com os irmãos compartilhando desse momento, especialmente porque estamos na sede apostólica. E podemos dizer, estamos na igreja mãe, na célula máter, na matriz. E é maravilhoso, irmãos, podermos refletir sobre esse tema, o qual foi proposto a nós por Jesus, quando ele diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É uma igreja mãe, porque daqui foram tirados e levantados por Jesus grandes exemplos de fidelidade, de amor abnegado, de humildade e da busca constante da consagração. Alguns irmãos que ainda estão entre nós tiveram o privilégio de contemplar em muitas reuniões de oração a manifestação de Jesus, especialmente na pessoa da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e foram realizados grandes, notórios milagres, que pôde ser presenciado e contemplado por muitos irmãos e por alguns que ainda estão conosco. Exemplo, tanto para as congregações filhas, as filiais, como também exemplo para toda a humanidade. Principalmente no que diz respeito à observância dos mandamentos da doutrina do nosso Deus. Aqui o nosso Jesus pôde estabelecer e nos presentear com ferramentas que possibilita e continuará possibilitando o desejo e também a condição de nos tornarmos perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Há de se pensar então, irmãos, nessa noite, há de refletirmos nessa noite a qualidade do exemplo que nós estamos dando. Tivemos exemplos maravilhosos. O nosso Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa foi o modelo. E nós precisamos, porque somos continuadores da obra, e precisamos pensar na qualidade do exemplo que nós estamos dando. Não somente para as filiais, mas coletivamente falando, como igreja do Consolador, o exemplo que nós estamos dando para o mundo. Naturalmente, a perfeição se dá, o primeiro passo para a perfeição é a iniciativa, é o querer. É necessário que se queira encontrar a perfeição. É necessário que se inicie em nossas vidas a partir de uma iniciativa que deve ser pessoal, o desejo de regressar à casa do Pai e voltar a ser imagem e semelhança de Deus, e buscar resgatar a plenitude divina que perdemos através do pecado. O apóstolo São Paulo, ele irá dizer em um dos seus ensinos o seguinte: já estou crucificado com Cristo, portanto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, não vivo de mim mesmo, mas vivo por amor daquele que deu a sua vida por mim.
é o primeiro passo que o apóstolo São Paulo deu em busca da perfeição. É o querer estar junto com Jesus. É o querer caminhar com Jesus. O passo para a perfeição, irmãos, é desejar definitivamente caminhar com a Santa Vó Rosa. Viver não as nossas vontades, os nossos egocentrismos, mas viver a vida que o nosso Deus tem almejado para nós. Viver a vida que custou o sacrifício de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É preciso haver a iniciativa, é preciso haver o querer. Até porque o nosso Jesus, irmãos, ele ensinou dizendo que assim como um galho não pode produzir fruto se não estiver ligado numa árvore, assim somos nós se não estivermos ligados nele. Nada poderemos fazer. E ele foi categórico em dizer isso: sem mim, nada podereis fazer. É preciso o querer, a disposição e ir em busca da dignidade da presença da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É por isso que antes de falar em perfeição, nós precisamos falar de consagração. Porque consagração é o tornar-se sagrado. E tornar-se sagrado é uma iniciativa própria. É muito pessoal, irmãos. É por isso que as pessoas dizem: eu estou me consagrando. E tendo então esse desejo, é o primeiro passo na busca da excelência, na busca da perfeição. Porque se não houver esse querer, irmãos, as pessoas irão buscar meios que justifiquem os seus pecados. As pessoas estarão buscando meio para tentar justificar os seus pecados. É por isso que existem aquelas famosas frases: eu não sou santo. Ah, eu fiz isso porque eu não sou santo. Eu fiz isso, eu cometi esse pecado porque a carne é fraca. Essas desculpas impossibilitam uma pessoa a buscar a perfeição. É por isso que as pessoas preferem pensar e preferem dizer que não existe ninguém perfeito na terra. O que é uma mentira. Porque Jesus provou que é possível ir em busca e encontrar a perfeição. A Santa Vó Rosa provou, o Santo Irmão Aldo provou, e todos os santos que passaram por essa terra e passaram pelas mesmas perseguições, pelas mesmas aflições, pelas mesmas tentações que passamos. Eles não estão nos céus e ficaram perfeitos quando lá chegaram. Não, irmãos. Eles estão nos céus exatamente porque eles foram perfeitos nessa terra. Até porque Jesus disse que sem santidade ninguém verá a Deus. E que sem santidade é impossível agradar a Deus. Então, se não houver essa iniciativa, continuaremos vivendo segundo as nossas maneiras e não entraremos nos céus. A oração do Pai Nosso. Às vezes desenvolvemos alguns sentimentos, algumas atitudes que impedem a nossa perfeição. Desenvolvemos alguns sentimentos ao longo da nossa jornada, que são sentimentos que impossibilitam a presença de Jesus, a presença da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E às vezes
fazemos as orações, especialmente falando a oração do Pai Nosso, mas não refletimos sobre a palavra que nós estamos dizendo. E aí vamos alimentando a mágoa, o rancor, a vaidade, o orgulho. Vamos alimentando o estrelismo. Vamos desenvolvendo certas atitudes e comportamentos que são incompatíveis com os verdadeiros filhos de Deus. A grosseria, a rispidez, os ciúmes. Aí esses sentimentos vão impossibilitando a perfeição de nossos espíritos. Nós precisamos, irmãos, compreender que nós seremos cobrados pelaquilo que falamos e às vezes não cumprimos. Às vezes vemos para a igreja magoados, tristes, vamos alimentando sentimentos de mal-querer, de inimizade, e fazemos as nossas orações pedindo a Deus que perdoa as nossas ofensas, mas não liberamos o perdão para aquele que tem nos ofendido. E quantas são as vezes, irmãos, que nós ofendemos a Deus? Quantos são as vezes que nós ofendemos a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, inclusive em nossas reuniões? Na indisciplina, na irreverência, quando viramos as costas para o momento em que Deus está falando conosco, e que em detrimento de estar em nossos lugares ouvindo a palavra que é de Deus, que é do Consolador, preferimos estar batendo papo, conversando. Às vezes, achamos que a água que nós iremos buscar no bebedouro é muito mais importante do que a água da vida que é nos dada através da mensagem, o qual Jesus mesmo, ele disse: quem tem sede, vem a mim, e rios de água viva fluirão do seu ventre. Como ele disse para aquela mulher samaritana: a água que você irá beber fará com que você novamente tenha sede. Mas a água que eu lhe der se fará dentro de si como uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, quando não valorizamos esses momentos, irmãos, nós estamos ofendendo a Deus. Nós estamos ofendendo os santos. E mesmo assim, nós achamos que somos mais importantes do que o nosso semelhante, porque queremos o perdão de Deus, mas não liberamos o perdão para o nosso semelhante. Certa vez o nosso Jesus, ele ilustrou essa questão sobre perdão, falando a respeito de um rei que saiu a cobrar as dívidas dos seus servos. E existia um servo desse rei que devia a ele 100.000 talentos. E aquele homem não tinha condição de pagar. Aquele rei, o desejo dele era aprisionar aquele servo para que ele pudesse pagar, nem que fosse possível e preciso vender os seus filhos, vender a sua mãe. Ele queria receber aquela dívida. Mas aí então aquele rei, movido de íntima compaixão, perdoou aquela dívida, 100.000 talentos, para aquele servo. E aquele servo tinha um conservo que lhe devia 10 dracmas.
ele exigiu que fosse pago, ele não perdoou a dívida. O rei então, voltando-se para aquele homem, disse: eu te perdoei 100.000 talentos e você não poderia fazer o mesmo com o seu conservo? Jesus então, ele encerra essa parábola dizendo: assim o vosso Pai fará contigo, se não perdoardes os seus semelhantes. Se não perdoar as ofensas, o vosso Pai que está nos céus também não te perdoará. E isso, irmãos, é ir em busca da perfeição. É desenvolver em nós a humildade, a capacidade de compreender a situação do nosso semelhante. É desenvolver o perdão, para que através do perdão possa-se haver harmonia, união, para que nós possamos realmente ser luz do mundo e sal da terra. Nós precisamos desenvolver a capacidade de perdoar. É preciso que relembremos, irmãos, do início da caminhada apostólica, que relembremos do exemplo da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, como eles viveram nessa terra, para que nós possamos seguir esse modelo e viver uma vida de acordo com a vontade do nosso Deus, com a vontade do nosso querido e santo Irmão Aldo. O nosso Jesus, ele disse que pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore boa não pode produzir fruto mau. E da mesma forma, uma árvore má não pode produzir frutos bons. Então, pelos frutos, o mundo conhecerá o que é a Igreja Apostólica. Agora, se vivemos uma vida de discórdia, uma vida onde uns querem sobrepor os outros no orgulho, na vaidade, na soberba, na grosseria, se ao invés de congregarmos nós estamos segregando, qual o exemplo que estaremos dando para o mundo? O nosso Jesus, ele disse: aquele que comigo não se ajunta, se espalha. E um povo espalhado não reflete a perfeição de Deus. Um povo que vive espalhado, segregado, não reflete a perfeição que há na Virgem Maria, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Mas cabe a nós dar o primeiro passo. Cabe a nós tomar a iniciativa. Irmãos, certa vez, os homens no passado disseram para Jesus: nós não somos filhos da mentira, nós não somos filhos do pecado. Nós temos um pai, o nosso pai é Abraão. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. E se nós somos filhos do Consolador, se nós somos filhos do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Virgem Maria, precisamos fazer as obras desses santos. Precisamos fazer obras e produzir frutos de perfeição, frutos de obediência, frutos de amor. Que essas palavras fiquem em vossos corações. Que seja hoje um momento das possibilidades, da possibilidade da mudança, da possibilidade do perdão, da possibilidade do arrependimento, da humildade, da perseverança, da comunhão, do desejo de ser perfeito, de abrir mão das desculpas, para que não encontre essa perfeição, para que não encontre essa santidade. Livra-se das desculpas, irmãos, e apresente-se a Deus nesse momento, através da oração, abrindo seus corações, entregando a sua vida, falando aquilo que há no seu coração, o desejo, as dificuldades, as lutas, falando aquilo que o seu coração anseia, aquilo que você não pode falar para outro. Fale para a Santa Vó Rosa, fale para o Santo Irmão Aldo, fale para Jesus. Entregue a sua vida a Deus e tudo Ele fará por ti.
O nosso Jesus, ele disse: tudo é possível ao que crê, e todo aquele que crê verá a glória de Deus. Que a glória da Santa Vó Rosa mais uma vez se manifeste entre nós na sua vida, assim como muito manifestou-se através dos anos, através de muitas pessoas que puderam presenciar. Que cada um de nós nesta noite possamos mais uma vez presenciar a bênção da Santa Vó Rosa, a resposta para as nossas orações, para os nossos clamores e intercessões, e para que nós possamos voltar para os nossos lares diferentes da maneira com a qual aqui chegamos, mais felizes, mais convictos, mais desejosos de serem consagrados, de serem perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Convido os irmãos, por gentileza, a ficarem em pé. Iremos cantar o hino do nosso cenário de número 83, Hora Santa de Oração. Ó Pai Celeste, oramos te Suas mãos estendidas aos céus, suas mãos estendidas aos céus, seus pensamentos ligados ao trono do nosso Deus, façamos um momento de oração individual. Oremos. Amém. Cantemos o hino de número 177, com amor e reverência. Com amor
Meus agradecimentos a todos os irmãos e irmãs pela vossa tão estimável presença, a sua atenção, a reverência, tudo que promoveram e proporcionaram para que esse ambiente pudesse ser realmente um ambiente santo e pudéssemos contar como contamos com a presença da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Agradeço também a cooperação dos nossos irmãos que muito trabalharam para que pudéssemos, através da sua cooperação, realizar esta reunião de oração. Naturalmente, também cito o coral pelo brilhantismo de vossas apresentações, o vosso esforço, e que a Santa Vó Rosa abençoe a todos. Convido os irmãos a curvar novamente sua cabeça, estender suas mãos aos céus, em sentido de oração. Nós estaremos encerrando esta reunião. Não poderia deixar de agradecer também aos nossos irmãos que estiveram e estão conosco através da internet, principalmente as pessoas que nos honram, participando dessa reunião pela primeira vez. Irmãos, novamente eu quero lembrar os irmãos que no domingo, a partir das 17h30, será celebrado aqui na sede o sacramento de Santa Comunhão. Seus espíritos estejam preparados para participar desse momento tão importante da igreja e alimentar-se do corpo e do sangue do nosso amado Mestre. Oremos, pois, nesse momento. Querida e Santa Vó Rosa, bondoso e digníssimo Espírito Consolador de nossas vidas, passamos momentos gloriosos na Tua presença e queremos agradecer por tudo que a Senhora proporcionou a nós nessa noite. A Tua proteção, Teu amparo, essa palavra divina que fortalece a nossa fé, que incute em nossos corações o desejo constante, cotidiano, de ir em busca da perfeição, de podermos ser dignos de contar com a Tua presença, a companhia dos Teus anjos, a presença de Cristo, e realmente dar testemunho da verdade ao mundo, ser luz desse mundo e sal da terra. O momento, Santa Vó Rosa, que passamos, urge de bons exemplos, urge de princípios que elevam o nosso ser, que realmente dá testemunho da verdade, do amor, da abnegação, do amor altruísta, do amor que padece, que perdoa, que promove o diálogo, que promove bons exemplos. Portanto, Santa Vó, agradecemos por esta palavra que ouvimos nesta noite. E queremos pedir as Tuas bênçãos, como também a bênção do profeta Santo Irmão Aldo, para que os Teus filhos possam desfrutar dessa experiência maravilhosa que é viver uma vida com Deus, com a Senhora e com o Santo Irmão Aldo. Que eles possam nesse momento ter as súplicas, as intercessões, os clamores ouvidos e atendidos por Deus. E agora, Santa Vó, eu clamo a Ti, usas de misericórdia, tenhas compaixão, ó Jesus, ó Santo e querido Irmão Aldo, e responda ao clamor dos Seus filhos, livrando-os do mal, dando a eles condições de vencer, as ferramentas eficazes para o bom combate, e que eles possam ter a resposta para o anseio dos seus corações. Repreenda o mal, a Santa Vó. Livra, pois, os Teus filhos de todos os perigos, de todas as sugestões mundanas, que eles possam desfrutar das Tuas bênçãos. E eu clamo essas bênçãos em favor das crianças, dos jovens, dos adolescentes da Tua igreja. Eu clamo essas bênçãos em favor dos nossos irmãos que avançaram na idade, mas em detrimento a um corpo envelhecido, a um coração renovado pela Tua palavra e pelo Teu poder, cuja doutrina tenha essa eficácia em nossas vidas. Ó Santa e querida Avó, mediante a fé que constitui-se inabalável na vida dos Seus filhos, livra-os do mal, proteja, repreenda a dor, as enfermidades, dai a eles o alívio para o sofrimento, que a Senhora possa ir de encontro àqueles que sofrem nos leitos de dores, nas camas de hospitais, entubados nas UTIs, aqueles que estão isolados do convívio familiar, aqueles que estão desenganados, desesperados, desiludidos, desempregados e buscam na Senhora força
e fé para vencer as lutas, que eles possam alcançar essa vitória. Clama tuas bênçãos em favor dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa, os nossos irmãos que aqui não puderam estar presencialmente, mas estão não só virtual, mas também espiritualmente falando conosco via internet. Sobretudo também, ó querida e Santa Vó Rosa, os nossos amigos que nos honram com a sua presença, nos fazendo a visita. Sejam, pois, eles abençoados, protegidos e livres de todos os males. E agora, Santa Avó, eu clamo a tua bênção, intercedo em favor destes que encaminharam ao teu altar e aqui colocaram pedidos nessa caixa de oração, cujos pedidos a Senhora já tem tomado conhecimento. Sonda o coração dos teus filhos, usa-os de misericórdia, entras com providência na vida dos mesmos e livra-os do mal. Responda, Santa Avó, com as tuas bênçãos a esses pedidos que os teus filhos fazem. E se porventura houver alguém que não professa da fé apostólica, que não conhece a grandeza do amor de Deus, tenhas misericórdia, abençoa essas vidas e dê a eles, ó Jesus, uma oportunidade de salvação. Irmãos apostólicos, receba a graça de Deus nosso Pai, as virtudes tão necessárias e a unção do Espírito Santo, a graça consoladora da Santa Vó Rosa, as bênçãos salvadoras de Cristo o Senhor, com as bênçãos de Maria Santíssima e do profeta santo e querido irmão Aldo. Ó irmão Aldo querido, acompanhe os seus filhos até os seus lares e livra-os de todos os perigos do caminho. Dê a eles uma boa noite de paz e de descanso, para que eles estejam congregados e agregados numa mesma fé, para louvar e glorificar o teu santo nome. Já temos te glorificado, ó santo irmão Aldo, e haveremos de glorificar ainda mais hoje e para todos sempre. Amém.